Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos esquecer os problemas de lá fora, porque todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores deste trabalho, nós damos por aberto. E hoje é com prazer que temos conosco o nosso irmão Eduardo Lovato Burim. Ele é da cidade de Torres, que gentilmente aceitou o nosso convite, hoje está aqui. Então vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Estão me ouvindo? Agora sim. Uma boa noite a todos. É com alegria que nós nos encontramos aqui na cidade de Criciúma para fazer esse trabalho da noite, esse convite, no ambiente que Jesus nos propõe nessa encarnação, para que a gente possa alcançar um patamar mais elevado nessa vida de valores morais que o Cristo aguarda de nós. Após a crucificação do Mestre, a sua prisão, seu sofrimento, a sua morte, os apóstolos foram tomados de uma dor muito profunda. Cada um a sentia de uma forma diferente. Todos o haviam abandonado. Após um convívio íntimo de mais de 3 anos, após uma vivência junto a ele, eles, à exceção de João Evangelista, abandonaram no momento supremo da sua dor. E cada um, então, sentia esse sofrimento. Nós podemos imaginar que talvez para os apóstolos tenha sido o maior sofrimento de todas as suas encarnações, de todas as suas vidas sucessivas, o maior sofrimento, porque foi o momento em que abandonaram o Mestre dos Mestres, o nosso Mestre Jesus. Dores essas que nós também passamos em algum momento da nossa vida. Ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. E quando nós falamos sobre as dores, nós não estamos falando das nossas pequenas incomodações dos nossos dias, os nossos poucos atrapalhos, os nossos pequenos desencontros. Aqui a gente fala de uma dor maior, de um sofrimento muito grande que nos chama e nos convida a algo maior. O sofrimento que pode ser, por exemplo, para alguns, a separação de um ente querido através do fenômeno da morte, pode ser a falta de um ente querido que se afastou por algum motivo, pode ser um descontentamento próprio que a gente não sabe porquê. Às vezes a gente não se reconhece, a gente não entende, a gente não sabe por que a gente se encontra naquela vida. Pode ser uma dor de se sentir talvez abandonado dentro da própria família, ainda que estejamos envolvidos de entes queridos, não nos sentimos queridos dentro daquela família. Pode ser a dor de estar vivendo dentro de um corpo, mas esse corpo não é o que nós gostaríamos.
nas inversões, nas mudanças das reencarnações, às vezes na mudança de polaridade, reencarnamos em um corpo, com uma mente feminina, num corpo masculino, e o contrário. E é uma dor muito grande. Então, cada um vive uma dor diferente. E, às vezes, as situações podem ser parecidas, porém, a forma como nós sentimos é completamente diferente, de acordo com a vivência que nós vamos tendo ao longo dos séculos e ao longo das vidas. Quando nós entendemos que as dores são diferentes, mesmo em situações iguais, nós paramos de menosprezar a dor do outro, imaginando que talvez ele deveria resolver aquele problema de uma maneira muito rápida, porque nós faríamos dessa forma. Mas, para ele, naquele momento, é o momento mais difícil que se encontra. A dor é uma consequência da nossa inferioridade. No livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação kardeciana, na página que nos traz o Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, no item 33, vai nos dizer que a nossa dor é proporcional às imperfeições. Todo o espírito imperfeito sofre. Logo, todos nós sofremos, porque somos imperfeitos. E a gente imagina que a nossa vida, nós nunca teremos esse sofrimento que nos chama a algo maior. Imaginemos, por exemplo, que nós estamos em casa, e aí toca a campainha da nossa casa. A gente olha pelo olho mágico e a gente vê alguém que vai entregar alguma coisa. Mas essa pessoa que vai entregar tem um cartazinho, ela tem um botão que diz assim, Justiça Divina. Aí a gente olha, fica com medo, será que abro, será que não abro? Mas é a Justiça Divina, aí eu abro. E a Justiça Divina veio trazer algo para você. E a gente diz, o patrão não está. É o vizinho, e ela vai dizer assim, não, o vizinho eu já entreguei, eu te conheço há muito tempo, há muitas vidas, essa encomenda é para você. E ela entrega um quadro para a gente, e a gente meio contrafeito, a gente aceita, porque a gente tem que aceitar, afinal é a Justiça Divina. E a gente vê que aquele formato é de um quadro, a gente desembrulha, e quando a gente olha, é uma imagem de nós mesmos. Porque a dor representa a nossa imagem. Porque a dor nos chama ao que nós fugimos ao longo da nossa vida. Nós fugimos de quem? Dos outros? Não. Nós fugimos de nós mesmos. Nós fugimos da responsabilidade de encararmos a diferença de transformação moral. Nós fugimos da mudança que nós vamos postergando ao longo da vida. E aí a gente abre aquele quadro, tem uma imagem, mas a imagem não é nada bonita. A gente sempre se acha mais bonito do que é na realidade. E a gente olha aquela imagem e a gente liga para o call center da Justiça Divina e diz assim, olha, essa imagem que está pintada não é minha, esse não sou eu. Está muito mal feito, essas cores estão escuras. E ela vai dizer assim para nós, não, esse é você. Essa é a imagem da sua dor. Perfeitamente da sua dor, das suas imperfeições. E aí nós temos duas alternativas. Nós podemos pegar esse quadro da nossa dor e pendurarmos na nossa parede, ou nós podemos, ao longo da nossa vida, repintarmos com cores mais claras, mais vivas, através do nosso esforço. Essa é a dor que nos faz mudar e que nos chama a responsabilidade de nós mesmos. Quando nós não paramos durante a nossa vida, ela nos chama e nos obriga a parar, a pensar, a diminuir o ritmo da nossa vida. A dor nos deixa mais frágil, mais agradável até dentro de casa. A mulher sempre agradece quando a gente está com um pouco de dor ou que a gente está passando por um pouco de sofrimento, porque a gente se torna mais suave, mais doce. Logo a gente perde essa suavidade conforme a dor vai passando. Mas a dor nos chama e nos mostra a nós mesmos. Pedro o apóstolo, Simão Pedro, passava por essa dor. Ele que havia convivido com Jesus de perto, junto de Tiago, o maior, e de João Evangelista, os irmãos Bonerges, os três haviam convivido com Jesus de forma muito mais próxima do que os outros apóstolos.
Jesus, quando em Cafarnaum, dormia na casa de Simão Pedro. Simão Pedro esteve com Jesus na transfiguração, em tantos outros fenômenos que somente os três que participavam então da vida íntima de Jesus ali estiveram. E a dor então para ele deveria ser muito grande naquele momento, porque ele no momento supremo havia abandonado, como eu, Simão Pedro, que Jesus assim chamava, porque Pedro quer dizer pedra, imaginando talvez a sua fé inabalável, como ele, que talvez tivesse uma fé inabalável, havia abandonado o Mestre. E o sofrimento, então, era muito intenso e o chamava a reflexões mais profundas, que é isso que a dor faz conosco, nos chama a reflexões mais profundas. Jesus já havia aparecido aos apóstolos por 4 vezes. Primeiro, 2 vezes, uma para Maria Madalena, outra para os discípulos de Emaús, quando se dirigiam a Emaús, Cleófas e outro discípulo, e 2 vezes, uma casa em Jerusalém e outra casa em que Tomé estava também. Então, 4 vezes já havia aparecido. Mas, ainda assim, Pedro sentia uma imensa dor, algo vergonha, algo de medo quando Jesus aparecia, porque ele se sentia naturalmente envergonhado na presença de Jesus e não sabia como se libertar daquela dor. Mas Jesus inicia um processo terapêutico que também nos ajuda, uma forma de diminuirmos e de superarmos essa dor que por acaso pode ou que possa nos abater em algum momento da nossa vida. E infelizmente, não quero agorar ninguém, mas ela virá. Ela virá, porque é natural e necessário, porque ainda somos reticentes, ainda lutamos contra a transformação moral, ainda somos muito imperfeitos, e ela é necessária. Conta-nos então João Evangelista, no capítulo 21 de seu Evangelho, que Pedro então encontrava-se nessa dor muito profunda, e quando a gente encontra-se com dor, a gente tenta fazer algo para que a gente possa se distrair, imaginando, quem sabe, que a dor fuja em algum momento, que a gente esqueça. E conta então João que eles se encontravam à margem do mar da Galileia. E Pedro diz então aos discípulos: iremos pescar. E junto de Pedro encontrava-se Tiago Maior, que é o Tiago, irmão de João, encontrava-se Tomé, Bartolomeu ou Natanael, que são as mesmas pessoas, e mais outros 2 discípulos. E Pedro diz: eu irei pescar. Dizendo assim: eu vou tentar esquecer o que está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa. Esse sofrimento é muito grande, eu vou pescar. E eles dizem: vamos juntos. E eles vão então ao mar da Galileia, tomam o barco e passam a noite inteira jogando as redes, porém não pescam nenhum peixe sequer. No outro dia, logo ao amanhecer, eles decidem retornar à margem. Um pouco próximo à margem, eles veem um homem que caminhava à margem do mar da Galileia. E esse homem olha para eles e diz: criancinhas, o que tem para comer? E eles respondem: não temos nada, afinal passamos a noite inteira e nada pescamos. E aquele homem diz assim: joguem a rede então para o lado direito do barco. E quando eles jogam a rede para o lado direito do barco, eles então percebem, puxando com força, que uma grande quantidade de peixes está presa à rede. E nós imaginamos na pesca milagrosa. Porém, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai nos falar sobre uma mensagem muito mais profunda dessa passagem em que Pedro vivenciou. Ele nos diz que os pescadores, naquele dia, somos todos nós nessa encarnação. O barco é a posição em que nós nos encontramos. O pescador é o espírito humano e o barco é a posição. A vida, o corpo em que nós nos encontramos, o trabalho, a família, a comunidade, esse é o barco. E a rede, os peixes, são os interesses que nós temos buscado. E Emmanuel fala que eles nada buscavam porque o espírito humano, quando joga a rede para o interesse material, que é o lado esquerdo do barco, nada pesca. Porque o espírito nada interessa das coisas materiais.
Às vezes nós corremos durante uma encarnação inteira buscando valores materiais, buscando algo que preencha a nossa imperfeição, buscando algo que preencha a nossa vida. Porém, quanto mais nós enchemos ou nos enchemos de coisas materiais, mais nos sentimos vazios. E Jesus diz a eles: joguem para o lado direito do barco, o lado dos interesses espirituais, dos valores morais, do trabalho da caridade, do amor, da compreensão, do perdão. E quando eles jogam para o lado direito do barco, eles tomam então uma grande quantidade de peixes. E aí João observa aquele homem na praia, olha para ele e reconhece Jesus. E ele diz assim: é Jesus que se encontra na beira. E Pedro, feliz por ver que Jesus ali se encontrava mais uma vez, tomado daquela dor que tinha, mas de uma alegria por ver Jesus mais uma vez, ele se joga do barco, como conta João. Ele não espera que o barco chegue à beira. Ele se joga, sai nadando, chega na margem e abraça Jesus. Jesus os recebe. Aquela era a 5ª aparição de Jesus. Os recebe com o fogo pronto, toma os peixes e vai ter um almoço com eles, aliviando aqueles corações. Após o almoço, ele convida Pedro para caminhar junto com ele. Pedro e João. João fica um pouco mais distante, Pedro ao lado, e João vai nos contando no capítulo próximo, 22, que os dois estão caminhando na margem e Jesus faz perguntas a Pedro. Ele pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro responde: é claro, Senhor, é claro que te amo. Jesus caminha mais um pouco, olha para Pedro e repete a pergunta: Pedro, tu me amas? É claro que te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eles caminham mais um pouco e Jesus repete a pergunta: Pedro, tu me amas? É claro que te amo. E Pedro, na hora, deve ter pensado: Jesus repetiu as 3 vezes porque o neguei 3 vezes. Emmanuel nos fala, em Caminho, Verdade e Vida, que nenhuma forma Jesus repetia porque ele havia cometido 3 erros. Vocês já imaginaram se Jesus nos chamasse atenção se nós tivéssemos cometido 3 erros? Nós cometemos 10, 15, inúmeros erros durante a vida. O que Jesus perguntava a Pedro é se ele tinha amor. Pedro, tu me amas? Amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se tu tens amor durante a tua vida, tu tens tudo. Se tens amor, vai ao trabalho em que a vida te colocou, busca os valores como tu podes, dentro das dificuldades que a vida impõe, mas se tens amor, tu tens tudo. Pedro, se tu tens amor, apacenta minhas ovelhas. E ali começa um processo terapêutico de Pedro. E aí eles caminham mais um pouco, e por livre interpretação, eu imagino que Jesus disse a Pedro assim: Pedro, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e a outra ruim. Ou não tão boa. Qual pergunta, o que você quer saber primeiro? A boa, naturalmente, a gente sempre quer saber a boa. A boa, Pedro, é que eu estarei com você durante todos os milênios, durante toda a tua vida apoiando. Eu não prometi ao longo dos anos que estive que eu sempre estaria com você? Eu não prometi que eu voltaria, que nos momentos mais difíceis eu estaria com vocês? Jesus não prometeu a nós que estaria conosco até o fim dos tempos? Então, quando nós estamos passando por uma dor muito profunda, nós temos que ter a certeza que Jesus está conosco naquelas dores. Por maior que sejam as dores que a gente imagina, elas seriam inúmeras ou muito maiores se Jesus não estivesse conosco. Então ele diz a Pedro: Pedro, eu estou contigo como havia prometido. E agora a segunda, Pedro, tu irás morrer. Algo que a gente não percebe ou que a gente não presta atenção. E eu aviso a todos nós iremos morrer. Em algum momento, não agora, mas nós não sabemos quando. Só que é algo que a gente não pensa, ou que a gente deixa para quando a gente achar que a gente vai estar bem velhinho. Então a gente vai postergando as coisas, a gente diz assim: eu vou ajudar na casa espírita quando me aposentar, né? Eu vou fazer o trabalho da evangelização quando tiver mais tempo.
Mas quem que controla o tempo? Será que somos nós? Ou é a justiça divina? Ou é Deus? Ou a programação que nós efetuamos no plano espiritual? Nós não sabemos quando iremos desencarnar. Quando ele diz a Pedro, Pedro, você vai morrer, é como se dissesse assim, Pedro, o trabalho começa agora. É como se ele dissesse a nós, Eduardo, fulano de tal, Pedro, Marcelo, Ana, o trabalho iniciou agora. Tem amor e comece a trabalhar. Mas ele segue, e morrerás assassinado. Morrerás, então, martirizado. Quando eras jovem, tu ias para onde querias, diz João Evangelista. Quando serás velho, alguém te cingirás e te levarás para onde não queiras, avisando então que ele morreria pelo martírio. E ele segue e continua então o ensinamento de Jesus, porque Pedro, muito curioso, e nós somos curiosos com a vida dos outros, nós não nos preocupamos com a vida dos outros, graças a Deus. A gente olha, ele olha para João que vinha atrás e pergunta, e ele? E Jesus responde, que te importa ele? Segue-me tu. E esse é um grande aprendizado para nós, especialmente nós espíritas. Que te importa os outros? Segue tu a Jesus. Muitas vezes nós temos dentro da nossa família pessoas que não são da nossa religião, que não têm a mesma ideia, que não têm a mesma crença, que não acreditam no que a gente imagina. Porém, não importa o que os outros pensem de nós, mas sim o que nós fazemos de nossa vida em direção ao Pai. Que te importa tu, segue-me tu. A Ele, deixa Ele. Talvez o familiar ainda não tenha chegado no momento. Não force nada dentro de casa. Permita que ele seja como ele é. E assim nós seremos como devemos ser, como dizia o Chico, né? E não como as pessoas imaginam que nós somos. E aí Pedro então começa um trabalho muito importante, em que ele começa a trabalhar em favor do Evangelho. Então Jesus diz a ele que sempre estaria ao seu lado, que nunca o abandonaria. Diz a ele então que ele deveria ter amor. Diz a ele que ele deveria morrer, que ele iria morrer, que era o momento que ele deveria começar a fazer tudo o que ele tinha para fazer naquele momento, urgentemente. E deixa ele. E Pedro, então, segue o trabalho. Pedro continua com dor, porque as dores não somem de uma hora para outra. A gente não deixa de sentir uma dor muito grande em momentos curtos da nossa vida. Às vezes essa dor segue durante muito tempo. Às vezes nós não alcançaremos a cura das nossas dores nessa encarnação. Nós queremos muitas coisas de forma imediata, rápida. Às vezes nós estamos passando por uma doença física, por exemplo. Nem sempre quer dizer que a cura vai ser o melhor para nós. Às vezes nós falhamos tantas vezes naquela experiência que nós temos que passar por uma doença e que nos levará, muitas vezes, inclusive, à morte. Mas o que é a morte do corpo físico para um espírito imortal? É uma experiência. O que importa é a forma como nós reavaliamos, a forma como nós passamos a ver a vida a partir daquele sofrimento, a partir daquela dor, com as consequências naturais das nossas imperfeições. No 50º dia após a Páscoa, havia uma festa que se chamava Shavuot. A gente teve agora, uns dias atrás, o famoso Pentecostes. A gente só lembra por causa do feriado, a gente nem sabe direito às vezes por que é. A gente marca na agenda lá que tem feriado e vai ter feriadão. Mas era uma festa judaica que era celebrada no 50º dia após a Páscoa, em que Jesus foi crucificado, que era uma festa judaica também. E no 50º dia, após esse encontro de Jesus com Pedro e os discípulos, tomados de uma nova energia, decidem ir a Jerusalém. Vocês imaginem, é como se nós fôssemos para um parque, para um local em que haveria uma guerra, em que nós seríamos os perseguidos. Haveria muita coragem, deveria ter muita coragem para enfrentar aqueles fariseus do templo que perseguiam os cristãos.
E 50 dias após a crucificação, eles vão a Jerusalém para essa festa. Era uma festa agrícola. E eles, se dirigindo, vão então a uma casa em Jerusalém e nos conta, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que era 9 horas da manhã, a terceira hora. Eles contavam a hora a partir das 6 da manhã. Primeira, segunda, terceira. 9 da manhã, dentro de uma casa todos. E ocorre um fenômeno mediúnico que nós conhecemos como Pentecostes, onde os 12 apóstolos, 12 porque já havia sido escolhido o apóstolo substituto de Judas, que se chamava Matias, os 12 ali estavam reunidos e os espíritos reaparecem. Aparecem em cada um passa a falar pelo fenômeno de xenoglossia. Cada um falava de uma língua. E como era uma festa judaica, os judeus de todas as regiões, judeus estrangeiros de outros locais com outras línguas, iam a Jerusalém para essas festas. E os discípulos passam a falar cada um em uma língua diferente. E aquele fenômeno, para os apóstolos da mediunidade, foi mais um reforço de que Jesus não apareceria mais, porque Jesus já havia aparecido alguns dias antes, nos 500 da Galileia, e quem tiver curiosidade, leia o livro Boa Nova, vai ver que Jesus apareceu para 500 discípulos, e a partir daquele momento, Pedro e os apóstolos são tomados de uma coragem, porque aquela era uma confirmação de que Jesus estaria com eles. Não importa a dificuldade em que eles estivessem, não importa o sofrimento em que eles estivessem. E a coragem é tão grande que Pedro faz um discurso. E Pedro diz, nós não estamos bêbados, alcoolizados. É 9 da manhã. Porque as pessoas diziam que eles estavam cheios de mosto. Eles estavam alcoolizados, estavam falando de outras línguas. Era algo muito estranho. E Atos dos Apóstolos, que foi anotado por Lucas, diz que 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo naquele dia. E Pedro é tomado de uma coragem muito grande. É a fé que a gente vai conquistando durante a nossa dor. É a fé que a gente vai conquistando quando a gente começa a agir com amor, quando a gente tem a confiança em Deus, em Jesus, e quando a gente sabe que tudo que a gente tem é que a gente necessita. É para o nosso bem e não é para o nosso mal. Vocês lembram do quadro? Cada um tem um quadro diferente. Cada um é pintado de uma forma diferente, com cores diferentes. Alguns terão um quadro mais feio, outros menos, mas esse quadro vai melhorando ao longo das encarnações. Às 3 horas do mesmo dia, Pedro pega João pelo braço, eles vão para a frente do templo, tomados de coragem. E em frente à Porta Formosa, que era uma das portas do Templo de Jerusalém, que tomava 1/3 da cidade. Para vocês imaginarem a grandiosidade do templo. 1/3 era o templo, todo com mármore azul, muito bonito dentro. Eles chegam à porta e observam um homem que encontrava-se no chão, que era coxo, que não caminhava, tinha um problema na perna, e ele era levado todos os dias ali, então, para receber esmola, ou para pedir esmola, que é uma característica do povo judeu. O povo judeu tem a obrigação de dar esmola. E ele não é quem recebe que agradece, mas é ele que agradece a oportunidade. Algo que nós deveríamos aprender. Às vezes a gente dá esmola e foge, a gente quer que se livre daquela pessoa. Às vezes a gente quer se livrar daquele que bate no nosso vidro, que bate na nossa porta. A gente dá rapidinho. Não é que a gente está fazendo caridade, a gente está se livrando da pessoa. O povo judeu não, é um aprendizado que a gente dá. Ele recebe, o comerciante recebe a pessoa em casa. Ele dá esmola e agradece a oportunidade que Deus está dando de exercer a caridade. Olha que interessante que a gente tem. Mas retornando a Pedro e João, aquele homem ali se encontrava e ele começa a olhar para Pedro e João. E o que será que ele via? 2 homens. Pedro já com uma idade relativamente avançada. Eles eram da Galileia. A Galileia era uma região muito pobre dos judeus, com pessoas ignorantes, que não sabiam ler e escrever. 85% da população naquela época não sabia ler e escrever. Simples, sem calçados, roupas velhas, barba mal feita, aqueles homens que atravessavam
da Galileia a Jerusalém caminhando, muitos no sol, no sofrimento, dormiam ao relento, levavam pedradas, e a gente reclama às vezes de algumas coisas. Imagina a gente naquela época, o que a gente aguentaria, o que nós falaríamos, e aquele homem olha para eles, e o que ele vê? E é muito interessante, porque Pedro pergunta a ele, o que vês? É algo que a gente pergunta, e que a gente deveria perguntar para nós mesmos. O que os outros veem de nós? Será que faz tanta importância assim o que os outros pensam da gente? Por que a gente dá tanta importância ao que os outros pensam da gente? Por que a gente sempre se preocupa com os outros e às vezes nós mudamos as nossas atitudes porque os outros querem, mesmo que seja uma atitude correta? A gente quer entrar na onda, a gente não consegue permanecer numa conversa elevada. André Luiz nos diz que nós não conseguimos permanecer em uma conversa elevada por mais de 5 minutos aqui no planeta Terra. Mais de 5 minutos. 5 minutos a gente consegue manter. Depois de 5 minutos a gente começa a falar coisas que não terão nenhum teor espiritual que vai nos auxiliar em alguma coisa. Então é uma pergunta que Pedro faz, porque assim, o que você vê? Porque às vezes a gente não dá valor às pessoas, porque a gente observa a pessoa como ela aparenta, e não como ela é. Só para não desviar da história, mas contando uma história rapidinho, tinha uma trabalhadora de Niterói, uma senhora, era negra, baixinha. Eu visitei Niterói agora, no ano passado, no encontro do Chico, e tinha uma senhora, agora eu me esqueci o nome, daqui um pouco eu me recordo, mas era uma trabalhadora dos anos 40, e trabalhava em uma vila muito, muito pobre de Niterói. Niterói é uma cidade grande, mesmo na época, com uma periferia muito grande e mais violenta do que nós conhecemos, já naquela época. E essa senhora, quando tu olha, a gente olha as fotos, realmente, meu Deus, essa moça frágil, essa senhora, na época negra, que tinha ainda um racismo na época, pequena, frágil, não era letrada. E aí um trabalhador chegou no Jeff, que é o centro espírita da Dona Helenir, em Niterói, e perguntou, essa moça, essa senhora que vocês tanto falam, essa aí? Como se dissesse assim, essa é que faz esse trabalho, só isso, né? Imaginando, vendo a pessoa e tirando conclusões pelo que ela parecia. E aí conta então o Chico que durante a noite ela foi levada ao plano espiritual e ela começou a se aproximar da cidade de Niterói. E ela começou a ver uma luz que iluminava um bairro muito pobre, ela via aquela luz que aumentava, que aumentava, que aumentava, e ela pergunta, que luz é essa? É algum espírito superior? Que espírito é esse que está iluminando toda a cidade? Essa é aquela senhora lá da vila, pobrezinha, daquela que trabalha, aquela que luta, aquela que não tem uma constituição física tão bonita, aquela que não é letrada, mas está ali um espírito superior escondido num corpo frágil. Porque o espírito superior não pede um corpo perfeito e bonito. O espírito superior pede um corpo resistente, mas um corpo simples, que não seja tão bonito, para que ele não caia na vaidade que a gente cai, no orgulho, em tantos equívocos que a gente cai durante essa vida. Então Pedro pergunta, o que vês? E aí Pedro olha e diz assim, realmente, eu não tenho ouro nem prata, como se dissesse assim, parece que eu não tenho nada, mas tudo o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Toma a mão daquele homem e aquele homem sai pulando de alegria. E é muito significativa essa passagem, porque Pedro não falou que tinha muito e Pedro não falou que tinha pouco. Pedro falou, tudo que eu tenho, eu te dou. E é isso que Jesus espera na nossa vida, perante a dor, perante o nosso sofrimento, ou na nossa encarnação, mesmo que as dores sejam leves. Tudo que a gente possa dar, nem mais, nem menos. Jesus não espera que a gente faça coisas grandiosas que a gente não pode ainda. Ele espera que a gente faça tudo que a gente prometeu, que a gente pediu, que a gente implorou quando a gente estava retornando para uma nova encarnação. Tudo que eu tenho, isto eu te dou.
Esse deveria ser um exemplo que a gente deveria levar na nossa vida. A gente não dá pouco nem muito, a gente dá tudo que a gente pode. Tudo que pode não são coisas naturalmente materiais. Tudo que a gente pode é todo o potencial que a gente tem. Se a gente tem facilidade, por exemplo, de auxiliar, de trabalhar com crianças, então eu vou participar de um grupo de estudo na casa espírita e vou trabalhar com crianças, porque isso é tudo que eu tenho. É pouco? Não. É tudo que a gente pode. Não adianta a gente receber, como na parábola dos talentos, muitos talentos e a gente enterrar. Se a gente tiver um e se a gente multiplicar e ganhar mais um, está excelente. Não adianta a gente ter 10 e esconder 10, ou esconder 9. É necessário que a gente coloque tudo que a gente pode. Olha só, retornando a esse ensinamento de Jesus, então, nós vamos morrer em algum momento. Vocês já pensaram se a gente desencarnasse todo mundo agora? Já fizeram essa avaliação? Se nós desencarnássemos agora, o que levaríamos conosco na nossa mala? O que levaríamos? Não vale as coisas materiais. O que nós levaríamos? Façam essa avaliação. Eu já me fiz. Está feia a coisa, tem que melhorar muito. O que nós levaríamos para a vida espiritual? O que eu fiz de bom nessa vida? Qual o esforço? Quantas pessoas eu auxiliei? Quantas vezes eu silenciei dentro de casa? Quantas vezes eu perdoei? Quantas vezes eu ouvi um amigo? Quantas vezes eu me pus, então, disponível para auxiliar um doente? Quantas vezes eu fui amigo num colega de trabalho? Quantas vezes eu relevei o erro do amigo ou daquele nosso familiar? Quantas vezes eu fui indulgente? Isso é o que a gente leva. E se nós desencarnássemos agora? Ai de nós, talvez. O que seria de nós? Pedro, então, depois daquela passagem, cria a Casa do Caminho, evangeliza centenas e centenas de crianças, de homens. E no ano de 65, mais ou menos, Paulo de Tarso, que torna-se um amigo dele, que também foi um exemplo de trabalhador cristão, que renovou-se a partir de uma dor muito grande, da morte de sua noiva, da perseguição aos cristãos, de ver Jesus, de mudar a forma de vida, porque sempre é tempo de a gente mudar a forma de ver a vida. Não importa se a gente é novo, se a gente é velho, se a gente tem 80 anos ou a gente tem 50. A vida é longa, a vida espiritual. Essa é uma encarnação, gente. A gente pode começar agora com 90, na outra encarnação a gente já vai vir mais preparado. Não adianta a gente ter uma vida longa e não mudar em nenhuma fase dela. Toda hora é hora, em qualquer tempo da nossa vida, porque a gente fica muitas vezes pensando, se eu tivesse começado antes, se eu conhecesse a doutrina espírita quando eu era jovem. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o que nós fazemos a partir de agora, porque quanto mais nós sabemos, maior a nossa responsabilidade perante a consciência no plano espiritual. A gente não pode alegar mais ignorância quando nós chegarmos do outro lado. A gente não pode dizer, eu não sabia. Quem não sabe é bom, às vezes é até bom a gente ser ignorante da justiça divina, porque a gente vai chegar lá e dizer, eu não sabia como funcionava. E Pedro, no ano de 65, vai então atrás de Paulo. Lucas prepara uma casinha para ele, segundo nos conta Paulo Estevão, e ele é preso, junto de Paulo, na prisão marmetina. A prisão marmetina era um buraco embaixo do Fórum Romano, que ainda existe em Roma, e os presos eram içados e colocados lá embaixo. Não tinha janela, não tinha luz, não tinha água potável, era fria, as pessoas faziam as suas necessidades ali, ficavam muitos dias até serem julgados. E ali se encontrava Pedro, agora com 80 anos, com mais de 80 anos de idade. Enquanto eles conversavam sobre Jesus, naturalmente alegres, porque o sofrimento não quer dizer que a gente tem que ficar triste, não quer dizer que a gente vai ficar pulando, mas quando a gente passa por uma dor, a gente não pode deixar a dor nos vencer, senão nós ficamos depressivos, entramos em depressão. Não, a gente tem que tentar superar com alegria de servir, de trabalhar. Mas eu não posso mais fazer nada. Pode, na cama a gente pode fazer prece pelos doentes, pode ser prece pelos nossos irmãos suicidas.
o único alento para os nossos irmãos suicidas é a prece. Então, olha que trabalho que a gente pode fazer em casa, mesmo preso numa cama, mesmo numa doença muito grave, fazer prece aos nossos irmãos suicidas. E enquanto Pedro conversava com Paulo, então, um soldado que observava eles começa a ficar muito animado com eles e começa a ficar impressionado com aquela figura que havia se tornado Simão Pedro. E ele decide abrir a prisão e libertar os dois. Vão embora porque vocês não podem ficar presos, vocês têm que continuar levando o evangelho de Jesus. E Paulo decide ficar. E Pedro diz assim, não, eu vou embora. Eu vou ter que ir embora porque, de repente, preocupado com as coisas, com a continuação do que seria o evangelho de Jesus, da boa nova que estava se espalhando, ele que era um dos coordenadores, ele que era responsável por muitas coisas, ele sai numa madrugada de Roma, fria, imagina um homem de 80 anos, cabelos eriçados, depois de muitos dias preso, sofrido, e começa a subir a Via Ápia, como nos conta o Evangelho Apócrifo. E ele sobe a Via Ápia, e daqui um pouco, era madrugada ainda, não deveria ter sol, mas ele começa a notar uma luz muito grande. E aquela luz se aproxima e ele fica quase cego e senta no chão. Senta e começa a colocar a mão sobre o rosto e ele ora para o horário que deveria ser. Ele imagina, não pode ser o sol ainda, mas essa luz brilha mais que o sol. Que luz é essa que brilha mais que o sol? E aquela luz se aproxima, quase o cegando. E quando ele vê, era Jesus. Era Jesus que voltava depois de tanto tempo, como ele havia prometido. Sempre ao seu lado, mas agora aparecia. E Pedro pensa, que saudade de Jesus. Que saudade de Jesus. Todos nós que aqui estamos, temos uma imensa saudade de Jesus. Por isso que aqui estamos reunidos. Pensava Pedro, que saudade de Jesus. E quando ele vai abraçar Jesus, Jesus passa por ele. E ele faz aquela pergunta conhecida, Quo vadis, Domini? Onde vais, Senhor? Jesus olha para ele, caminhando, diz, volto a Roma, Pedro, me entregar em sacrifício mais uma vez que abandonastes aqueles que eu te deixei. Porque Pedro estava indo embora de Roma. Pedro, então, observando o último ensinamento de Jesus, percebe que nós erraremos ao longo da nossa vida tentando acertar. Que ainda que a gente tenha boa intenção, nós nos equivocaremos, muitas vezes, isso não há problema nenhum. Mas quando a gente for se equivocar e for com boa intenção, Jesus vai nos chamar novamente ao prumo. Jesus vai nos trazer para a linha. Jesus vai nos convocar ao trabalho, basta a gente dizer sim. E aí Pedro se recorda quando Jesus disse a ele que ele morreria em martírio, ele diz, irei contigo. E conta os historiadores então, que Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, para que não se igualasse em nenhum momento ao Mestre Jesus. Esses então são os ensinamentos de Pedro e Jesus, os ensinamentos de Jesus perante a Pedro, perante a dor, a forma como nós agiremos com a dor. Naquele momento em que Pedro então vai à crucificação, a sua própria crucificação, é que nós poderíamos dizer que ele se tornou apóstolo. A palavra discípulo quer dizer aquele que segue. A palavra apóstolo quer dizer aquele que vai, aquele que sai. Nós todos somos discípulos. Nós seguimos Jesus, às vezes de muito longe. Um dia nos tornaremos apóstolos, quiçá nessa encarnação, que a gente se torne um apóstolo com as devidas proporções, naturalmente, mas o apóstolo, aquele que sai, quando a doutrina espírita sai da gente, quando a gente se torna realmente um espírita que a doutrina sai, que o amor, que o evangelho de Jesus sai da gente. E aí a gente vai olhar para aquele nosso quadro, no final da nossa vida, e a gente vai ver que aquela imagem que um dia foi entregue, lá há muitos anos, aquela dor, aquele sofrimento, está pintado com novas cores, de uma forma diferente, porque a gente amou, a gente trabalhou, a gente sofreu, mas a gente sempre teve a certeza que Jesus estaria conosco, nos alentando, nos carregando, nos momentos mais difíceis da nossa vida,
porque ninguém é desgraçado, ninguém está sem a graça da justiça divina e de Deus a nos auxiliar e a nos amparar, na certeza de que cada um tem aquilo que necessita, mas que é necessário lutar e seguir em frente, trabalhando com amor e com dignidade. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, que assim seja. Agradecemos assim ao nosso irmão Eduardo pela mensagem da noite, que nos faz fazer realmente uma reflexão muito grande, né, olhando para dentro de nós mesmos. E que Jesus o abençoe. Vamos pedir então agora, pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas, de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, que volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, Pai. E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade maior nos envolve a cada um de nós, e colocando sobre nós as suas energias, onde vamos restaurar o corpo físico, o corpo espiritual. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.